Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à imunologia. Hoje falaremos sobre a relação entre o sistema imunológico com alguns aspectos nutricionais. Será que você sabe o quanto ambos estão ligados? É o que iremos discutir logo após a vinheta. Vamos começar? Desde a antiguidade já se percebia, sem bases científicas, é verdade, que uma alimentação apropriada era um fator importantíssimo na manutenção da saúde e do bem-estar de um indivíduo. Mas qual seria, de fato, a relação existente entre nutrição e imunologia? Veja, uma pessoa saudável apresenta funções orgânicas extremamente coordenadas por, dentre outros fatores, possuir um sistema imunológico que funciona adequadamente. Ou seja, para que as diversas células do sistema imune funcionem de maneira efetiva, é necessário que nutrientes apropriados, como por exemplo, glicose, aminoácidos e ácidos graxos, sejam ingeridos de forma correta pelo indivíduo, tanto no que se refere à quantidade, como também na qualidade desses elementos. Dito isso, torna-se fácil imaginar que uma alimentação inadequada pode, de fato, prejudicar o equilíbrio corpóreo, demandando respostas do sistema imune que visem restabelecer a saúde. Uma dessas respostas refere-se, atenção, à inflamação. E nós sabemos que, apesar do processo inflamatório ser um componente importantíssimo da defesa imune, ele também pode desencadear danos teciduais, de maneira especial quando esse processo ocorre por longos períodos, como acontece nos casos de obesidade e sobrepeso. Assim, ambos os extremos da dieta, como a desnutrição e alto consumo de gorduras, podem sim provocar alterações da função imunológica e danos graves aos pacientes. Veja, a nutrição pode ser entendida como todos os processos envolvidos desde a ingestão dos alimentos até sua absorção e aproveitamento dos nutrientes pelo organismo. Mas para serem aproveitados, esses nutrientes precisam ser antes metabolizados. E é especialmente no fígado, um órgão constituído principalmente por células denominadas hepatócitos, que essas atividades metabólicas acontecem. Juntamente com os hepatócitos, encontra-se no fígado uma das maiores populações de células imunes do organismo, formada principalmente por macrófagos, chamados aí de células de Kupfer, além de células dendríticas e linfócitos. Em conjunto, essas células atuam como sentinelas constantes, eliminando produtos e micro-organismos infecciosos, bem como substâncias tóxicas ingeridas, como medicamentos, drogas e álcool. A essa interação entre os processos imunológicos e metabólicos dá-se o nome, preste atenção nessa palavra, imunometabolismo. O imunometabolismo surgiu muito recentemente como uma nova fronteira de conhecimento em busca da interação entre duas disciplinas historicamente distintas, a imunologia e o metabolismo. O crescente interesse nessa área vem sendo alimentado pela epidemia global de obesidade e pelo achado recente de que a obesidade afeta sim o sistema imunológico, promovendo a inflamação. O saldo desse desbalanço é pago pelo sistema imune,
já que o consumo de uma dieta desequilibrada gera impactos em todo o organismo. O consumo excessivo de carboidratos refinados e gorduras, por exemplo, pode levar ao aumento de tecido adiposo e a esteatose hepática, que, como vocês sabem, é o acúmulo de gordura no fígado. Esse aumento da gordura corporal e hepática, por sua vez, pode causar alterações nas células imunes, favorecendo o desenvolvimento de doenças como a resistência à insulina e, consequentemente, a diabetes tipo 2, além de diversas disfunções hepáticas. Estudos recentes têm demonstrado que um dos principais responsáveis pela progressão dessas doenças são as células do sistema imune, especialmente, atenção, os macrófagos. Verificou-se que em animais de laboratório submetidos a dietas ricas em gordura, um aumento da população hepática de neutrófilos com concomitante redução da população de macrófagos. A redução ou disfunção dessas células em decorrência de uma dieta inadequada aumentaria a susceptibilidade de indivíduos a infecções bacterianas. Mas a pergunta que fica é: o imunometabolismo pode trazer novas expectativas terapêuticas? Bem, o que sabemos hoje é que mais da metade da população brasileira está com sobrepeso, o que sem dúvida nenhuma é muita coisa, e que dessas, mais de 20% estão obesas. Fica claro, portanto, que o estudo de como a obesidade age, modulando o metabolismo e a função imune-celular, fornecerá sim novos medicamentos para a compreensão da regulação imunometabólica, contribuindo em muito no surgimento de novas terapias. Veja, nunca se discutiu tanto sobre os benefícios de uma dieta balanceada, sendo que a quantidade de artigos focados em nutrição e imunologia é cada vez maior. No entanto, na contramão do conhecimento científico, fake news são lançadas diariamente por toda a internet, o que reforça a necessidade de se discutir, mas com seriedade, os importantes avanços sobre essa nova área chamada imunometabolismo. Bem, pessoal, e era isso o que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento de cunho científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.